Público. Eu já tinha preparado os nossos habeas corpus, caso eles fossem necessários. E vocês sabem que em alguns estados, sim, isso ocorreu. Nós tivemos, inclusive, reitores de universidades, vejam só, que foram chamados para prestar depoimento na Polícia Federal a partir de alegações de ilegalidade disso. Aqui, ainda bem, isso não aconteceu, mas também nós continuamos aqui pela nossa própria força, né? Que nós conseguimos nos mobilizar de uma maneira a mostrar para a sociedade, não só para a comunidade acadêmica, a importância desse tipo de... Isso eu acho que também representa um pouco essa mudança na opinião pública brasileira que nós, felizmente, estamos acompanhando a partir deste ano, particularmente. Espero não estar errado, mas eu acho que cada vez mais a sociedade brasileira reconhece que o nosso discurso é o discurso correto. Nós tivemos um golpe em 2016, nós estamos desde então lutando para restaurar a democracia no nosso país e com esse movimento que nós sentimos na sociedade, nós ainda precisamos lutar muito nos próximos meses, mas acho que essa batalha sim pode ser vencida. E aí, claro, né, os meus colegas tinham que me pedir para falar sobre o judiciário. Então eu vou falar sobre o judiciário e o golpe, sim. Essa charge, para mim, representa muito, como eu estou dizendo, o que aconteceu no Brasil em 2016. Aí vamos ver para onde vai. Aqui. E eu queria começar com esse episódio, que talvez seja o mais lamentável da história universal dos tribunais, né? A famosa discussão, o famoso barraco que todos assistiram, do ministro Gilmar Mendes com o ministro Barroso. Eu fui um dos autores de um pedido de impeachment do Gilmar, teria todo o prazer em assinar também um pedido de impeachment do Barroso. Eu não troco um pelo outro. E isto mostra, né, não só a importância, né, entre aspas, que o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal tomaram nos últimos tempos, como também os graves problemas que o Judiciário brasileiro e o Supremo Tribunal particularmente possuem nesse momento. Eu vou falar do Judiciário em geral, mas realmente vou aqui com vocês, ainda não aqui, vou focar um pouco mais no Supremo Tribunal Federal. Então, eu organizei aqui a exposição nesses 4 pontos. Eu vou começar discutindo por que o papel do Judiciário, e particularmente do Supremo Tribunal Federal, foi decisivo para que houvesse o golpe. Portanto, a participação do Poder Judiciário aqui realmente foi indispensável para essa quebra da ordem democrática. Mas, depois de lembrar de alguns episódios recentes, eu quero principalmente discutir com vocês por que isso aconteceu. De que maneira nós podemos entender, né, no processo político, jurídico brasileiro, esse papel que o Poder Judiciário passou a cumprir e por que um tribunal como o STF acaba sendo tão decisivo nesses momentos. E é isso que nós vamos falar, da judicialização da política, da politização do judiciário, e eu quero terminar trazendo algumas propostas, algumas possíveis soluções para essa situação em que nós estamos vivendo. Eu poderia aqui falar de várias decisões do Supremo Tribunal Federal, a partir do ano de 2015, né, que foram contribuindo para essa interrupção do processo democrático. Mas vou selecionar 4 delas. A primeira foi a prisão do senador Delcídio do Amaral, em novembro de 2015. Por que essa decisão é importante? Em primeiro lugar, porque foi a única vez, primeira e única vez em democracia, que um senador da República foi preso. Foi preso no exercício do seu mandato. A construção que o STF fez para ordenar essa prisão se afastou muito da Constituição de 88. Tanto que vocês devem lembrar, 2 anos depois, num caso, inclusive, bem mais grave, o Supremo Tribunal Federal não autorizou a prisão do também senador Aécio Neves. Mas qual foi o impacto dessa decisão? Porque mostrou que a Operação Lava Jato e os seus resultados, as suas consequências, iriam atingir também lideranças políticas. Com razão ou não, aqui o STF se colocou numa posição de apoiar
todo o sentido da Operação Lava Jato, representando essa decisão extremamente grave de prisão de um senador da República, uma prisão que não seguiu de maneira rigorosa as hipóteses que a Constituição nos apresenta. Então, aqui, a decisão do STF já trouxe uma grande instabilidade para o sistema político. Em seguida, ainda em 2015, o STF vai tomar uma decisão sobre o rito do impeachment. Então, como vocês lembram, em outubro, novembro, o Eduardo Cunha aceita a denúncia contra a Dilma e, a partir daqui, há toda uma discussão sobre o procedimento, sobre o rito que deveria ser seguido no processo de impeachment. Essa decisão do STF não atendeu totalmente à proposta que o próprio Eduardo Cunha havia feito, que iria agilizar ainda mais o processo de impeachment, mas, embora não tenha atendido aos desejos do então presidente da Câmara, teve uma consequência também muito importante, que foi conferir uma certa legitimidade processual ao impeachment. O STF, nesse momento, poderia ter colocado freio, o STF, nesse momento, poderia ter ajudado a respeitar a vontade popular e não, como fez, estabelecendo um conjunto de procedimentos, o rito que deveria ser seguido pela Câmara dos Deputados e o Senado, que acabou, embora com alguns meses pela frente, levando à derrubada da presidente Dilma. Então, aqui outra participação fundamental do Poder Judiciário pelo STF, legitimando ou buscando legitimar de maneira processual o processo do impeachment. E aí uma decisão que eu acho que realmente teve o maior impacto político de todas, né, foi o impedimento da posse do Lula como ministro da Casa Civil. Então, isso todos nós recordamos, aí está errado, não foi março de 2018, né, foi março de 2016. Né? Em março de 2016, já num contexto de crise muito grave do governo Dilma, a saída foi buscar, né, a colocação do Lula na Casa Civil para tentar reorganizar a base parlamentar e fazer com que o impeachment não contasse com a maioria. Só que o Lula foi impedido, por uma decisão do STF, especialmente do ministro Gilmar Mendes, de tomar posse como ministro da Casa Civil. E isto também foi uma intervenção muito grave do STF no processo político, numa prerrogativa exclusiva do presidente da República, que é a escolha e a nomeação dos seus ministros, e com certeza esfacelou definitivamente a base parlamentar do governo. Eu poderia, insisto, citar outras decisões, mas eu tenho certeza que se não houvesse essas três decisões, provavelmente a história não teria sido a mesma. Então, nós sim podemos demonstrar que só houve golpe porque o judiciário atuou de determinada maneira ou se omitiu, e essa atuação do judiciário que favoreceu o golpe está muito bem representada, por exemplo, nessas três decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas, além delas, eu não posso encerrar isto sem lembrar da própria omissão do STF em relação aos arbítrios da Operação Lava Jato. Eu poderia fazer a aula toda só explicando para vocês por que a Operação Lava Jato só existiu por meio de uma série de medidas de exceção. Isso é algo que tem que ser falado claramente, né? As ações que a Operação Lava Jato desenvolveu e continuou desenvolvendo são típicas de ditaduras, são típicas de estados autoritários. Então, isto que poderia ser desenvolvido nas instâncias inferiores do judiciário, teria que ter sido contido pelas instâncias superiores, e não foi. Então, aqui o que nós vemos da parte do judiciário e também do STF? Uma omissão em relação a esse exercício arbitrário. Vou dar aqui um único exemplo, porque tem sido bastante debatido, e tem a ver também com o que eu acabei de falar sobre a presunção de inocência. As prisões preventivas. Nós sabemos que a Operação Lava Jato, ela se desenvolveu com base numa determinada estratégia, que era ordenar a prisão preventiva das pessoas que nem mesmo eram réus, nem mesmo estavam denunciados ainda, e por meio desse mecanismo das prisões preventivas, forçar a famosa delação premiada. Então foi dessa maneira, por meio desse abuso,
que a Operação Lava Jato se desenvolveu no país, desrespeitando garantias individuais, usando prisões arbitrárias para forçar delações premiadas. Tanto que os próprios líderes da Lava Jato, na magistratura e no Ministério Público, assumem publicamente, né, que se o Supremo Tribunal Federal derrubasse essa possibilidade de prisões preventivas, provavelmente a Operação Lava Jato não teria continuidade. Por quê? Porque é uma operação fundada nas delações premiadas, arrancadas por um meio ilegítimo. E essas delações, como o tempo também vem mostrando, acabam não servindo para condenar ninguém. Vocês sabem que, mais recentemente, algumas denúncias da Lava Jato, oferecidas com base em delações premiadas, nem têm sido aceitas pelo Poder Judiciário, que agora começa, também por um conjunto de pressões externas, a rever alguns dos atos. Mas a verdade é que durante muitos anos, inclusive em vários episódios que envolveram prisões preventivas e delações premiadas, o STF também admitiu o uso do arbítrio. E aqui mesmo que ele não tenha tomado a iniciativa, nós podemos chamar de uma grave omissão do Poder Judiciário e do STF nesses casos. Então esse é um pouco o quadro, né, que nós podemos sintetizar, né? Infelizmente, garantias fundamentais como o do habeas corpus não foram respeitados nos últimos tempos no nosso país. Isso mostra que, quando não se protegem garantias individuais, a democracia, que requer direitos individuais e políticos para ser exercida, também acaba sendo comprometida. Mas por que será que isso aconteceu? Por que todo esse processo político que leva ao golpe de 2016 teve que contar também com uma participação ativa e até mesmo de uma forma omissiva pelo Judiciário Brasileiro e pelo Supremo Tribunal Federal? Aqui a gente tem que pensar num conceito, né, que já vem sendo trabalhado há muitas décadas no campo da ciência política, do direito constitucional, que é o de judicialização da política. Então vamos falar um pouquinho sobre esse contexto para entender também o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Quando nós falamos de judicialização da política, nós temos que pensar que existe um conjunto de circunstâncias que faz com que o judiciário cada vez mais se envolva no processo político, que o judiciário passe a participar como um ator decisivo no processo político. E algumas dessas circunstâncias, como vocês já observam no que eu acabei de colocar, podem até ser consideradas, numa primeira vista, positivas. Mas nós temos que ter cuidado, principalmente nesse momento da nossa história, de diferenciar as circunstâncias que levam à judicialização da maneira pela qual a judicialização se desenvolveu no Brasil. Mas o que acontece na vida político-jurídica de um país para que ocorra a judicialização? Em primeiro lugar, há uma crescente regulação estatal da vida social. Cada vez mais, todas as relações sociais acabam sendo mediadas pelo direito positivo, pelo direito estatal. E muitas vezes isso acontece exatamente pelo reconhecimento de direitos subjetivos, de direitos fundamentais. Pensem num exemplo muito significativo no Brasil. Nós temos no Brasil uma legislação contra a violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha. Como várias outras normas que envolvem o direito de família, o que isso significa? Uma esfera que é tipicamente do âmbito das relações privadas, da vida privada, passa a ser regulada pelo Estado. Então, como as pessoas também gostam de dizer, né, briga de marido e mulher não é mais assunto privado, nós temos sim que meter a colher. Então, aqui nós vamos ter juizados, vamos ter varas especializadas, vamos ter um conjunto de medidas que o Poder Judiciário pode tomar para proteger a mulher que está em situação de violência. Então, esse é um exemplo de como nós vamos, num contexto em que, por via do ordenamento jurídico positivo, pelo direito positivo do Estado, muitas vezes, quando se reconhecem direitos fundamentais, humanos, há uma crescente regulação da vida social. E quem vai buscar no Estado a proteção desses direitos, vai buscá-la no Poder Judiciário. Além disso,
e isso foi muito forte a partir da Constituição de 88 no Brasil, nós vemos a existência de limites constitucionais ao exercício do poder legislativo. Então, isso é muito típico na Constituição de 88, exatamente porque a Constituição de 88 trouxe um elenco muito amplo de direitos. Vocês sabem que a Constituição de 88, já a partir do artigo 5º, começa elencando vários direitos individuais, sociais, políticos. E o que esses direitos significam para o Poder Legislativo? Significam limites. Significa que o Poder Legislativo não pode ser exercido desrespeitando esses direitos que a Constituição reconhece. E essa limitação do Poder Legislativo também vai exigir que um outro órgão acompanhe se ele está respeitando ou não esses limites. E, mais uma vez, esse órgão acabará sendo o Poder Judiciário. E aí nós chegamos nessa terceira dimensão. O Judiciário, numa democracia constitucional, num Estado social, deixa de ser apenas aquele órgão que resolve litígios e conflitos entre indivíduos e passa também a arbitrar os conflitos sociais. Passa a participar do processo político de uma maneira a que suas decisões também impõem resultados, impõem consequências para a maneira como a sociedade gere os seus conflitos, para saber quem ganha o quê. Não apenas em termos individuais, mas sobretudo em termos coletivos, em termos sociais. E isso aparece também no Brasil muito fortemente no âmbito das políticas públicas. Talvez nós sejamos um dos poucos países do mundo em que, inclusive, se fala disso que está no item 2.3, controle judicial de políticas públicas. Se fala isso na França, Jean? Acho que não. Nos Estados Unidos se fala muito pouco. Porque, vejam, a ideia de que as políticas públicas podem ser controladas pelo judiciário é muito estranha. De que sejam juízes, pessoas que não foram eleitas, pessoas que têm uma série de limitações no exercício do seu poder, que são limitações processuais da organização judiciária, e que, no entanto, vão decidir, por exemplo, se você tem ou não direito a determinada prestação de saúde, se você tem ou não direito a determinada prestação de educação. Esta semana mesmo, anteontem, o Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão no âmbito da Previdência. Ele decidiu ampliar o abono que é concedido a alguns segurados da Previdência Social que precisem de cuidadores. Segundo o Ministério da Previdência, o impacto nas contas públicas seria acima de 3 bilhões de reais. Não estou discutindo se a decisão é certa ou não, nem me impressiono tanto com este número de 3 bilhões. Mas está aqui um exemplo. Como, a partir de 88, especialmente nos últimos 20 anos, o Judiciário foi cada vez mais fiscalizando e tomando decisões no âmbito das políticas públicas, inclusive de políticas sociais, ou especialmente de políticas sociais. Então, esse é o quadro da judicialização da política. Foi isso que a sociedade brasileira, a partir da redemocratização, foi construindo. E foi em cada um desses momentos colocando o Poder Judiciário num papel muito mais importante do que ele vinha tendo historicamente no Brasil. Só que para quem que nós entregamos esse poder? Qual é o perfil das pessoas que exercem o Poder Judiciário no Brasil e que nos últimos 30 anos passaram a exercer funções muito mais importantes? Aqui eu vou utilizar os dados do Censo do Poder Judiciário de 2014. Esse censo é feito pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Portanto, são dados oficiais que são feitos rotineiramente, tentando encontrar o perfil da magistratura brasileira. O estudo é bem amplo, mas eu trouxe aqui alguns elementos que entendo são mais importantes. Quem são os membros e membras da magistratura? Quem são os juízes e juízas? Em primeiro lugar, mais de 80% são brancos. Se autodeclaram brancos. Não duvido que aqui existam alguns pardos, mas em termos de autodeclaração, mais de 80% brancos. Ingressaram na magistratura entre 30 e 34 anos, muito jovens, né? O
que isso mostra? Nós que somos da área do direito e acompanhamos muito a vida dos concurseiros, né? Você sabe que o bacharel em direito, quando se forma, ele não se torna, em geral, advogado, funcionário público, ele se torna concurseiro. Então, nós que acompanhamos a vida dos nossos egressos que são concurseiros, sabemos que isso significa exatamente isso. Uma pessoa que, após a sua graduação, ainda estudou durante muitos anos para ser aprovado num concurso de magistratura. Se a pessoa se dedica à atividade jurídica, talvez ela não tenha condições de entrar com essa idade. E essa impressão de que as pessoas que integram o Poder Judiciário integram camadas superiores em termos de renda da sociedade brasileira, também aparece nesse outro elemento aqui. Quase a metade dos membros da magistratura são oriundos de escolas, de instituições de ensino superior públicas. Vejam, 2014, a lei de ações afirmativas no Brasil é 2012. Universidades como a nossa começaram antes, em 2009. Mas, antes disso, em cursos como direito, nós sabemos que a origem social das pessoas que frequentavam as universidades públicas era de classe média para cima. E quase a metade dos membros da magistratura são egressos de ES públicas. Muito bom para nós na Faculdade de Direito ver que nós formamos bem os nossos egressos. Mas, em termos da posição social dessas pessoas, aqui também nós vemos um viés que deve ser observado. E aí vem o último dado que é um pouco chocante. Então aqui eu peço para que vocês respirem fundo e se preparem. Porque o censo do Poder Judiciário também busca a percepção subjetiva dos juízes e juízas sobre o exercício da sua profissão. Então eles fazem uma série de perguntas sobre o que vai bem, sobre o que não vai bem, o que você está satisfeito, o que você não está satisfeito. Aí vejam só, 1/4 dos membros da magistratura está satisfeito com o seu salário. No índice de insatisfação desta pergunta, é o segundo motivo de insatisfação. Pior do que o salário são as condições de trabalho do Poder Judiciário. Mas somente um em cada 4 membros do Poder Judiciário está satisfeito com o seu salário. Ora, nos últimos tempos, até pela polêmica do auxílio moradia, esta semana, inclusive, de vez em quando nós sabemos quais são esses valores, né? Nesta semana a notícia foi de que não só auxílios moradias complementam bastante a renda dos juízes e juízas, também auxílio saúde, auxílio natalidade, há uma série de outros penduricalhos que muitas vezes, gente, são criados administrativamente. Não tem lei. É uma decisão do próprio tribunal conceder esses auxílios. Há previsões legais muito amplas. Ou decisões judiciais. O auxílio moradia, como vocês sabem, há anos está pendurado, né, numa decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Fux. Então vejam, esse é o quadro das pessoas que exercem o poder no Brasil, poder judiciário, e que atuam nesse sentido da judicialização da política. E como será que a sociedade vê esse poder? Aqui eu trago também um dado muito relevante. A Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a Escola de Direito, ela periodicamente faz uma pesquisa sobre o índice de confiança nas instituições. ICJ é o índice de confiança na justiça. Na última pesquisa, que foi feita ano passado, somente 24% da população brasileira confia na justiça. 1 em cada 4. É quase o mesmo número dos que estão insatisfeitos, né? Acho que os que estão satisfeitos com o salário também não confiam na justiça. É uma hipótese que nós podemos trabalhar. E vejam, além de ser um número muito baixo, o número que realmente perde para, ou seja, o legislativo e o executivo estão abaixo, né, desse número, mas para a justiça é muito baixo, né? Você levaria de bom grado, voluntariamente, uma disputa sua para o Poder Judiciário? Se você não confia no Poder Judiciário? Se você faz parte dos 3/4 da população brasileira que dizem que não confiam? E se você não leva as suas disputas, os seus conflitos, litígios ao Judiciário, você vai resolver como? Você vai fazer de que forma para garantir o seu direito? Então veja que é uma situação muito difícil.
E esse índice vem caindo. Isso é algo que para mim é muito significativo. Alguns anos atrás, o índice de confiança do judiciário estava bem acima do índice de confiança do legislativo, bem acima do índice de confiança no executivo. Na pesquisa anterior, inclusive, salvo engano, ele estava 10 pontos acima. Então vejam que toda essa exposição midiática, todo esse papel que o Poder Judiciário assumiu na vida brasileira, não tem gerado maior confiança da sociedade no poder. Ao contrário, talvez exatamente essa excessiva intervenção do Poder Judiciário, talvez exatamente as arbitrariedades com que o Poder Judiciário exerce boa parte das suas competências, está tirando esse apoio e essa confiança. Então vejam que quando nós falamos de judicialização, levando em conta esses dados, nós temos que nos preocupar. Provavelmente a população brasileira cada vez mais percebe que o Poder Judiciário usa das suas prerrogativas para se autofavorecer, e o que nós estamos falando aqui também atinge o Ministério Público, que não seria muito diferente esse perfil no Ministério Público, e isto, evidentemente, faz com que a judicialização da política no Brasil tenda a dar maus resultados, diante desse quadro que nós colocamos. Agora, até aqui, eu falei da judicialização, e destaquei especialmente com esses grandes traços, certas características do Poder Judiciário do Brasil. Mas como eu falei no início, aqui nós vamos ver também o que a sociedade brasileira fez, e fez de maneira intencional, que leva à judicialização da política. Por uma razão muito simples, que para quem não é da área do direito, eu explico rapidamente. O Poder Judiciário, no Estado de Direito, desde o século XIX, com o Estado liberal, ele tem um princípio muito importante, que nós conhecemos como o princípio da inércia. Cuidado, o princípio da inércia não é a morosidade do judiciário, não é que o judiciário não trabalha direito. O princípio da inércia significa o seguinte: em regra, um juiz só age quando é provocado. O juiz não age de ofício. Em regra, o juiz não age por iniciativa própria. O juiz não pode acordar de manhã, ler o jornal e dizer, vou dar uma sentença sobre esse caso. O juiz não pode ver o diário oficial que foi aprovada uma lei e dizer, vou anular essa lei. Não é assim que funciona no Estado de Direito. É preciso que alguém acione o Poder Judiciário. É preciso que alguém entre com uma ação, entre com um processo, para que o Poder Judiciário tenha competência para decidir aquele caso. Então, isso nós chamamos de princípio da inércia. O Poder Judiciário só age quando provocado. Então, tudo que eu falei antes sobre judicialização da política poderia não ter se desenvolvido. Todas as competências que a Constituição atribui para o Poder Judiciário, toda a possibilidade de, por meio dos direitos, fazer com que o Poder Judiciário interfira cada vez mais na nossa vida, poderia não ter se desenvolvido muito. Poderia ter ficado lá na Constituição com uma possibilidade, mas não ter alterado, como efetivamente alterou, o sistema político e até mesmo social no Brasil. Por que que isso aconteceu? Por que que a judicialização da política se desenvolveu tanto no Brasil? Porque houve uma politização do judiciário. E quando eu estou falando aqui de politização do judiciário, eu estou falando de ações da sociedade. Eu estou falando de ações que a própria sociedade teve nas últimas décadas, que levou cada vez mais questões de interesse público, questões políticas ao Poder Judiciário. Se não houvesse, portanto, nos últimos 30 anos, essas ações da sociedade, inclusive da sociedade organizada, levando demandas ao Poder Judiciário, talvez a judicialização da política não tivesse se desenvolvido tanto no nosso país. Vou dar alguns exemplos disso que eu estou falando. Quando eu falo de politização do judiciário, em termos de definição, eu estou dizendo que nós estamos buscando usar o judiciário para modificar os resultados do processo legislativo. Então, lembre do que eu falei antes, Poder Judiciário como árbitro dos conflitos,
Mas como é que o Poder Judiciário se coloca como árbitro? É porque há o processo legislativo, do qual resultam, por exemplo, leis, e as minorias políticas ou os grupos sociais que não se sentem adequadamente protegidos por essa legislação vão reclamar onde? Vão reclamar ao Poder Judiciário. Então eu perdi no processo legislativo. Eu tive um interesse contrariado por uma lei que foi aprovada de acordo com os procedimentos do Congresso Nacional. Eu entendo que houve um direito fundamental meu, ou do meu grupo, da minha classe, que não foi respeitado pelo Congresso Nacional. O que eu faço? Eu tento anular esse resultado, ou pelo menos modificar esse resultado legislativo, buscando o Poder Judiciário. Isso, por exemplo, foi bastante utilizado pelos próprios partidos políticos. Existe uma ação no Brasil que se chama Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ela é muito importante, né? Essa ação é utilizada exatamente nas situações que eu acabei de descrever. Se eu estou contra uma lei, se eu acho que determinada lei viola a Constituição, eu tenho um recurso, essa ação direta de inconstitucionalidade, para pedir diretamente ao Supremo Tribunal Federal que anule essa lei, que declare essa lei inconstitucional. E aí eu consigo barrar o processo legislativo. Os partidos políticos são responsáveis, nesses quase 30 anos, por quase 20% das ações diretas de inconstitucionalidade. Como nós temos quase 6.000 ações de inconstitucionalidade ajuizadas nesses quase 30 anos, isso representa mais de 1.000 ações. Mais de 1.000 vezes, os partidos políticos de todas as características, direita, centro, esquerda, recorreram ao Poder Judiciário porque tinham perdido o processo legislativo e buscaram que o Supremo Tribunal Federal anulasse aquela lei que, de acordo com esses partidos, contrariava a Constituição. Não estou dizendo que isso seja ruim, mas estou mostrando como o processo se deu no Brasil. Quando nós vemos que os próprios partidos políticos, ao perderem decisões legislativas, usaram desse meio junto ao Supremo Tribunal Federal, nós vemos aquilo que eu estou falando para vocês agora. Se não fosse por essas iniciativas da sociedade, o processo não tinha se desenvolvido nessa maneira. E vejam no âmbito do sistema político, sempre provocado por partidos políticos, algumas decisões de notável impacto do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a cláusula de barreira. A cláusula de barreira, que está valendo agora nesta eleição, é aquela norma que requer um percentual mínimo de votos, acho que agora é 1,5% dos votos nacionais, para que um partido possa funcionar plenamente, para que ele tenha funcionamento parlamentar, tenha tempo de televisão, tenha recursos do fundo partidário. A primeira vez que se tentou estabelecer cláusula de barreira no Brasil foi no século passado, a legislação eleitoral de 97, que alguns anos depois foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, portanto, adiou durante quase 20 anos a possibilidade de aplicação da cláusula de barreira no Brasil. Outra decisão, essa que tem uma história, inclusive, muito singular, a fidelidade partidária. Vocês sabem que hoje é possível ter a janela partidária. Então, no início, até abril de 2018, 3 meses antes das convenções, os deputados podiam trocar de partido. Mas durante muitos anos isso foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o mandato era do partido, não da pessoa, e salvo algumas exceções, se você mudasse de partido, você perdia o seu mandato. Isso não teve tanto impacto no Congresso Nacional, mas em várias câmaras municipais, assembleias legislativas, tanto que o Congresso mudou a Constituição para permitir a troca de partidos. Mas durante muitos anos, essa decisão do Supremo Tribunal Federal também influenciou o sistema político partidário. E a última dessas decisões, a única com a qual realmente eu simpatizo, é a proibição do financiamento empresarial para as campanhas. Então, durante muitos anos, o Gilmar Mendes esteve sentado sobre essa ação,
que era uma ação da OAB, mas apoiada por vários partidos políticos, inclusive pelo PT. E, finalmente, o Supremo Tribunal Federal proibiu, isso já valeu para 2016, está valendo agora em 2018, o financiamento empresarial das campanhas políticas. Uma decisão também com impacto muito importante. Vejam, eu estou dando exemplo dessas decisões, mas quero que vocês não esqueçam que em todos esses momentos o princípio da inércia foi respeitado. O Supremo Tribunal Federal só tomou essas decisões porque partidos políticos ou organizações importantes da sociedade como a OAB o provocaram. Quiseram, portanto, trazer o Supremo Tribunal Federal para exercer essa função. Mas a politização do judiciário, ela vai se tornar também problemática por algumas características, e aqui bastante próprias, que o Supremo Tribunal Federal tem. Mais uma vez, aqui o meu foco é o STF, mas boa parte do que eu vou falar se aplica a outros tribunais superiores no Brasil, que são os problemas do processo deliberativo do STF. Porque nós podemos imaginar o seguinte: tribunais são órgãos colegiados. Tribunais no nosso sistema são órgãos pensados para decidir colegiadamente, como nós fazemos nos nossos conselhos de faculdade, nas nossas congregações. A posição do tribunal nunca deve ser a posição de um ou de alguns dos seus membros. A posição do tribunal sempre é a posição da maioria, ou até mesmo da unanimidade, que algumas vezes pode ocorrer. Então, nós que estudamos os tribunais, sabemos como é importante estudar de que maneira os tribunais decidem, qual é o processo deliberativo que os tribunais seguem. Porque, de acordo com a maneira como se faz esse processo deliberativo, nós teremos uma forma de entender e até mesmo prever como essas decisões serão tomadas. E aí, quando nós vemos o processo deliberativo do STF, nós vemos ainda mais problemas para que ele, assim como outros tribunais, exerçam essas funções que a judicialização da política apresenta. Em primeiro lugar, o STF é composto por 11 ministros e ministras, divididos em 2 turmas. Apesar disso, mais de 90%, de acordo com alguns estudos, 94% das decisões do STF são tomadas por um único ministro ou ministra. É isso que nós chamamos de decisões monocráticas, que é o contrário das decisões colegiadas, que são tomadas pelo conjunto dos ministros no plenário do STF ou pelas 2 turmas em que ele se divide. Vamos começar a pensar por que isso é importante. Nós já vimos todo o poder que o sistema constitucional brasileiro atribui ao judiciário. Nós já vimos como a própria sociedade foi responsável para trazer demandas e fazer com que o judiciário e o STF tivesse oportunidade de exercer o poder. Só que quando você ingressa com uma ação no STF, de qualquer tipo, você está correndo o risco de que um único dos 11 decida sobre a sua ação. E aí vejam como isso pode ter muito impacto a partir dos exemplos mesmo que eu acabei de dar. Quando eu falei da proibição da posse do Lula, em março de 2016, isso foi uma decisão monocrática, que nunca foi referendada, nunca foi submetida, perdeu o objeto, como nós dizemos no direito processual, ao pleno do STF, às turmas do STF. O ministro Gilmar Mendes decidiu, individualmente, isoladamente, que o presidente Lula não podia tomar posse como ministro da posse civil. E ele não era nem réu, gente, não tinha nem denúncia contra o Lula aceita em nenhuma instância do judiciário. E essa foi uma decisão monocrática. Então vejam um problema. O órgão, o tribunal, já detém muito poder. E esse poder pode ser exercido monocraticamente por uma única pessoa. Nós poderíamos, inclusive, aqui dar outros exemplos. Agora, além das decisões monocráticas, há um outro problema no STF, que é a ausência do respeito aos seus precedentes. O que é isso de precedentes? É muito importante que o judiciário
ao decidir questões, respeite as suas decisões anteriores. O direito sempre deve ser interpretado. A lei, para ser aplicada, sempre requer uma interpretação. E essa interpretação, muitas vezes, pode ser muito diferente. Uma mesma lei pode ser interpretada em sentido oposto, dependendo do juiz ou do tribunal que esteja aplicando aquela lei. Por isso que os precedentes são importantes quando nós falamos de jurisprudência. Porque significa que o juiz, ao interpretar uma lei, tem que levar em conta como essa lei foi interpretada anteriormente. O juiz tem que, antes de decidir, com base numa lei, saber de que maneira os tribunais, ou pelo menos o seu próprio tribunal, vem interpretando e aplicando essa lei. O STF respeita muito pouco os seus precedentes. E nos casos que eu dei aqui como exemplo, nós também verificamos isso. Quando eu digo para vocês, a decisão do Delcídio do Amaral foi inédita, porque aqui o STF não respeitou a sua jurisprudência, não respeitou os seus precedentes anteriores. Essa discussão apareceu com muita força, nós podemos retomar isso daqui a pouco, se vocês quiserem nos debates, no julgamento do HC do presidente Lula. Então, hoje nós temos uma situação em que a presidente do STF impede o julgamento de uma determinada ação e as turmas do STF acabam decidindo contra a jurisprudência firmada sem respeito aos precedentes, de que você tem que cumprir a pena após uma decisão de segunda instância. Então é uma grande bagunça. Se você tem o seu processo criminal sob habeas corpus na primeira turma do STF, a decisão será uma. Se tem na segunda turma, a decisão será outra. As decisões são por 3-2, é um ministro que faz a diferença. Então tudo isso ocorre porque não há esse respeito aos precedentes, que é uma maneira de limitar os poderes do juiz, que é uma maneira de que, pelo menos, o juiz tenha que observar a maneira como a lei vem sendo interpretada, vem sendo aplicada. E o resultado dessas características do processo deliberativo do STF, ou até mesmo da falta de deliberação do STF, é muito negativa do ponto de vista dos direitos fundamentais, que é uma alta discricionariedade. Aqui também nós temos outro conceito muito particular do direito. Quando nós falamos de discricionariedade, nós queremos falar exatamente daquelas decisões judiciais em que o juiz escolhe dentre várias interpretações possíveis. Então a lei pode ser interpretada do modo A ou a lei pode ser interpretada do modo B. A lei pode ser interpretada para favorecer os torcedores do Remo, a lei pode ser interpretada para favorecer os torcedores do Paysandu. E aí? O juiz escolhe. Isso é a discricionariedade. Eu prefiro os torcedores do Remo. Ótimo, todo mundo vai aplaudir. Mas pode ser que o juiz, sabe-se lá por quê, prefira favorecer os torcedores do Paysandu. E isso é possível. Isso num contexto em que há uma alta discricionariedade, em que se reconhece, se admite que os juízes podem escolher, dentre as várias interpretações possíveis, qual interpretação que eles vão dar ao caso, não há muito o que fazer. Todas as decisões são legítimas. Então vejam que aqui eu trago um conjunto de circunstâncias que podem parecer secundárias, mas que acabam sendo muito importantes para nós entendermos também o funcionamento do Poder Judiciário e o próprio papel do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no mínimo, deveria limitar a discricionariedade dos juízes. O Supremo Tribunal Federal, no mínimo, deveria, de maneira colegiada, respeitando os seus precedentes, limitar as escolhas que os juízes podem fazer no momento que eles vão interpretar e aplicar a lei. Só que isto é exatamente o contrário que o Supremo Tribunal Federal tem feito, especialmente nesses contextos de crise. E é claro que essas características se alimentam. Porque se eu tenho tanta possibilidade de decisões monocráticas, num contexto de alta discricionariedade, aí vocês vão ter esse tipo de decisão que nós comentamos no início, que tem um enorme impacto sobre o processo político brasileiro, que contribuíram decisivamente para o golpe e que, se tivéssemos uma outra forma de deliberar no Supremo,
talvez não tivessem sido tomadas dessa maneira. E isso acho que um pouco representa, né, como o Supremo Tribunal Federal decide. Cada um pensa de acordo com a sua cabeça, cada um é um jogador, é uma peça, né, neste xadrez. Muitas vezes um tenta derrubar o outro, mas acaba valendo muito a posição individual de cada ministro. Há muito mais coisas aqui que nós poderíamos tratar, mas já vou passando para a nossa última parte, para que nós tenhamos também um tempo aqui para debater e aprofundar essas questões. De acordo com tudo que nós falamos aqui, isso também é um diagnóstico, nós somos obrigados a pensar em alternativas institucionais. O diagnóstico pode estar mais ou menos correto, talvez não seja tão preciso em alguns pontos, mas, de qualquer forma, acho que nós temos que pensar como organizar de outra maneira o Poder Judiciário no Brasil, de acordo com as questões que nós discutimos. Então, uma primeira questão, eu vou do mais simples para o mais complexo, tá? Reformas e mudanças mais visíveis e outras que demandam um maior tempo e um maior esforço em defesa delas. Uma coisa muito importante é diminuir os poderes do relator. O relator é exatamente aquela pessoa que no tribunal recebe o processo, elabora o seu voto, que vai ter ou não a concordância dos demais no momento da decisão colegiada, mas que pode dar as liminares, podem dar uma decisão no início do processo. Isso no Brasil tem sido muito utilizado, inclusive para barrar iniciativas do Legislativo e do Executivo. A decisão do Lula foi uma liminar. Então aqui você tem um grande poder de cada membro de um tribunal, quando ele recebe um processo, e às vezes sem até ouvir a outra parte, pode dar uma liminar que vai favorecer quem ajuizou aquela ação. E isso acaba fazendo com que o judiciário tenha um grande poder para interferir em decisão do Legislativo e do Executivo, mesmo que seja um único membro do tribunal. Ele pode, por meio de uma liminar, impedir que uma decisão política seja implementada. Então, isto deveria ser modificado, e são mudanças legais e no próprio regimento do tribunal. Uma segunda, que implicaria já uma mudança na Constituição, uma emenda constitucional, se refere ao processo de composição do STF. O Brasil seguramente tem uma maneira totalmente defasada para a nossa sociedade de escolha dos membros do STF. É a mesma forma que está desde a Constituição Republicana de 1891, inspirada no modelo norte-americano, mas que aqui, claro, funcionou de uma maneira muito diferente. Então, hoje nós sabemos que a composição do Supremo Tribunal Federal é uma escolha pessoal do presidente ou da presidenta da República, e na nossa história, só lá na República Velha, houve alguma indicação ao Supremo do chefe de Estado que não foi aceita pelo Congresso. Algumas indicações recentes trouxeram polêmica, do próprio Fachin, né, foi objeto de muito questionamento, mas também passou. E quando o presidente da República toma essa decisão, e ele pode se equivocar muitas vezes, como as próprias indicações de Lula e Dilma demonstram, a pessoa passa a exercer este cargo de maneira vitalícia. Então, de acordo com o princípio que rege a magistratura, eles são vitalícios. Antigamente ficava até os 70, agora fica até os 75. Né? Temos 2 ministros supremos que ainda estão lá porque houve uma emenda constitucional dando mais 5 anos para os membros dos tribunais. Isso tem que mudar. Né? Você não pode ter uma decisão dessas tomada, como na prática é, exclusivamente pelo presidente da República. Mesmo que ele esteja movido por boa fé, ele pode errar, e esse erro traz consequências muito danosas, muito perniciosas. E é claro que nós não podemos ter vitaliciedade num órgão com tanto poder. É necessário, como em quase todos os tribunais constitucionais europeus, que haja mandatos longos, mas que a pessoa não fique, como acontece no Supremo Tribunal Federal, 20, até mesmo 30 anos exercendo funções tão importantes. O concurso eu já não defenderia, porque nós não podemos deixar de reconhecer que um órgão assim também exerce um papel político.
Portanto, eu não sou contra que a política participe da indicação. Eu sou contra que seja exclusivamente o presidente da República que decida. E sou contra que não haja, como não há hoje, nenhuma forma de participação social nesse processo. E nós não precisamos andar muito longe. A Argentina já tem isso. A Argentina tem um processo, lá eles também têm uma Corte Suprema, em que a sociedade pode apresentar nomes para a composição da Corte Suprema. E, além disso, o mandato me parece decisivo, isso implica uma mudança na Constituição. Mas eu diria que mais importante é restabelecer as prerrogativas do Legislativo e do Executivo perante o Judiciário. Nos últimos anos, realmente nós nos aproximamos perigosamente do que se chama governo de juízes. Hoje, inclusive, nós temos uma situação que não sabemos que tipo de autonomia o presidente eleito em outubro terá. Vejam, por exemplo, no ano passado, o que aconteceu. Existe uma competência do presidente da República que é exclusiva dele, que é o indulto. Então, todos os anos, o presidente da República, isso é uma tradição que vem de muito longe, ele edita um decreto em que ele indulta as penas em determinados casos. Não é algo direcionado para A ou B. Todos os anos é feito um estudo pelo Conselho Penitenciário e o presidente da República avalia e decide as pessoas que cometeram tal crime, que já cumpriram tanto por cento da pena, serão indultadas, portanto já terão suas contas acertadas com a Justiça, poderão sair e recuperar sua vida. Isso é feito todos os anos. No ano passado, o decreto de indulto, que é prerrogativa exclusiva do presidente da República, quem não precisa consultar nem o Congresso Nacional, foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. E adivinhem, monocraticamente, o Supremo Tribunal Federal já estava, inclusive, em recesso. E a Procuradoria-Geral da República ingressou com uma ação que a presidente Carmen Lúcia monocraticamente concedeu uma liminar, e depois essa liminar foi confirmada monocraticamente pelo relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Está aí um exemplo de como hoje nós perdemos de vista a divisão dos poderes. Nós não sabemos mais no Brasil o que é que o judiciário pode e não pode fazer. E não há divisão de poderes se um órgão sempre se impõe aos demais. Se nós não restabelecermos o que é prerrogativa do Legislativo, que o Judiciário não deve se meter, se nós não restabelecermos o que é prerrogativa do Executivo, o Judiciário não deve se meter, nós estaremos cada vez mais caminhando para a politização do Judiciário, para a judicialização da política, com todos os elementos negativos que isso possui. É claro que, se existe esse problema, é porque nós também tivemos uma perda de legitimidade dos últimos anos do Legislativo e do Executivo. Não estou desconhecendo isso. O Legislativo, de modo geral, nunca gozou de muito prestígio, mesmo em tempos democráticos no Brasil. Vejam como sempre há mais pessoas que votam para os cargos executivos do que para o Legislativo. É um erro, mas isso acontece. E o Executivo, nos últimos tempos, também viu-se bastante abalado na opinião pública. Então, como não existe vazio de poder, o Judiciário vai, cada vez mais, entrando numa seara que não é a dele. E isso, infelizmente, pode provocar danos até mesmo irreparáveis ao nosso sistema constitucional. Então, se for possível restabelecer esse Estado democrático no Brasil, voltar a lutar por essa democracia, nós temos que voltar a estabelecer limites do Poder Judiciário. O Legislativo e o Executivo precisarão reocupar as suas prerrogativas. E isto não passa nem por mudança legal, nem por mudança constitucional. Isso é política. Isso depende da autoridade de quem for eleito em outubro, isso depende da maneira como o Executivo e o Legislativo conseguirem se acertar para voltar a governar o país, que hoje, em grande parte, é conduzido por decisões judiciais dessa maneira que nós estamos vendo aqui. Agora, apesar do quadro que eu trouxe para vocês não ser um quadro muito favorável, eu acho que nós temos cada vez mais consciência desses problemas.
Quando eu chamo atenção no que eu disse aqui da politização do judiciário, é para que nós também tenhamos essa percepção de que a sociedade civil organizada, também colaborou para isso. E continua fazendo, e com pautas muito legítimas. Por onde se quer descriminalizar o aborto no Brasil hoje? Assim como foi no Supremo Tribunal Federal que se conseguiu o casamento igualitário. Então, veja, essa estratégia, ela continua. Só que nós vemos que ela nem sempre dá bons resultados. E ela pode ter alguns efeitos contrários aos próprios princípios democráticos. Então, se nós identificamos que o judiciário, sim, foi uma força importante dentro do processo de golpe, nós temos que cuidar para não agir no mesmo sentido que permitiu ao judiciário exercer esse tipo de papel. E aí, talvez, né, nós conseguimos fazer com que a democracia prevaleça. Então, eu fico por aqui, espero que nós possamos debater um pouco o que foi trazido para a discussão. Obrigado. Muito obrigada, professor Maués. Tá? E a gente pode abrir uma conversa, e eu gostaria de saber quem quer